Eu já produzi mais de 5.000 vídeos inteiros na minha carreira, mas quando chegou a hora de produzir para mim mesmo, eu congelei completamente. Eu vou te mostrar como que eu superei isso hoje. Criar conteúdo não é difícil porque você não sabe fazer. É difícil porque as pessoas criam sistemas que ao longo prazo elas não conseguem sustentar. Também tem a parte da pressão mental que as pessoas têm medo de serem mal interpretadas. Todos temos 1000 razões para não criar conteúdo. E se você é assim como eu, talvez o mais assustador de se expor na internet é saber o quão brutal pode ser isso. E eu já vi isso acontecer milhares de vezes com pessoas próximas e pessoas que trabalharam comigo. Hoje eu quero compartilhar as barreiras invisíveis que me paralisaram e o mais importante que é como que eu tô construindo um sistema para passar por cima disso tudo. A primeira coisa que eu quero te mostrar é como lidar com aquelas expectativas insanas que a gente tem quando começa a criar conteúdo para a internet. A segunda coisa é como que a gente consegue criar um processo que você realmente ame, né? Alguma coisa que faça parte da sua rotina que você consiga manter isso de uma forma sustentável. A terceira é como desenvolver uma certa imunidade para sobreviver aos comentários negativos ou os famosos haters. E o quarto, que é uma das coisas que eu mais trabalhei com vários clientes ao longo dos anos, como resolver o dilema do quanto você entrega gratuitamente. A primeira coisa que normalmente paralisa as pessoas e fazem a gente não ter constância nem consistência na hora de criar conteúdo são as expectativas insanas geradas especialmente nos primeiros 6 meses. A gente tem a mania de olhar para as pessoas que são gigantes na nossa área que a gente está começando e espera estar no mesmo patamar em pouco tempo. Mas o mais engraçado é que a maioria das pessoas não está nem disposto a fazer o mesmo caminho que essas pessoas fizeram. Acredite, eu já tive milhares de pessoas que chegaram até minha assessoria buscando usar algumas referências que eram completamente insanas e eu já sabia que isso não ia dar certo. E por que normalmente eu falo até isso para elas que não vai dar certo? Porque eu sei que elas não estão dispostas a fazer o investimento necessário, e não só de dinheiro, como de tempo, atenção, sacrifício da própria privacidade e até abdicar de muitas outras coisas na rotina. Esses compromissos são enormes. Eu sei e você sabe que, na realidade, um conteúdo de qualidade ele vai exigir muito da sua consistência, muito antes de ter algum resultado significativo. A expectativa de resultado rápido é a primeira coisa, de fato, que a gente precisa abandonar. Mas digamos que você supere essa barreira e ajuste completamente a sua expectativa, tem aí um segundo problema que normalmente mata a maioria dos criadores de conteúdo também. E ele é até mais sutil da maioria das vezes, que são as pessoas criando sistemas, né? Realmente rotinas que elas não conseguem suportar e elas odeiam fazer aquilo ali diariamente. Filmam em formatos que realmente detestam ou se sentem completamente desconfortáveis fazendo vlogs, ensaio com a câmera, sei lá. Muitas pessoas não se sentem confortáveis filmando shorts olhando direto para a câmera, por exemplo. E às vezes o que elas realmente preferem é alguém de fora fazendo perguntas no estilo mais entrevista. E é por isso que desde o começo desse canal eu já comecei a construir algum sistema que eu de fato consiga gostar e praticar no meu dia a dia, porque eu sei que vai existir constância e consistência para essa minha produção de conteúdo. Já é um sistema extremamente intencional para que isso aconteça no médio e longo prazo. Uma das coisas que eu estou fazendo normalmente já é escolher um local. Então, depois do começo do canal, eu comecei a testar alguns locais e maneiras de filmar aqui. Eu achei mais ou menos esse cenário dessa maneira que eu tô fazendo, que é a maneira mais fácil e comum para mim e que fica bom de fato. Mas obviamente, como todo criador de conteúdo, eu tô testando outros formatos, como tem outros vídeos aqui que eu já filmei no ângulo inverso, né, como vocês estão vendo agora, e já filmei também alguns vídeos no formato meio aula para ver como que se comporta com a audiência, porque tem outros formatos que eu consigo também replicar. E mesmo assim, com esse processo redondo, existe também uma barreira emocional que normalmente derruba a maioria das pessoas lá no começo desse projeto. Lá na minha adolescência, em um dos meus primeiros canais aqui que eu já tive no YouTube, uma das primeiras maneiras que eu trabalhei com a internet, eu lembro muito bem que eu sofria de fato comentários negativos e pessoas próximas zombando daquilo que a gente estava fazendo. E hoje a gente sabe que isso é muita baboseira, mas normalmente tem pessoas que dão muito mais importância a isso do que deveriam dar. A gente acaba tendo uma experiência negativa com esse tipo de abordagem, com esse tipo de comentários de pessoas, que a gente acaba muitas vezes preferindo desistir disso para sair dessa situação desconfortável. Fora isso, depois de um tempo, você chega até a receber alguns comentários negativos quando você começa a ter um pouco mais de visibilidade. E eu já vi muita gente sendo extremamente abalada com esse tipo de comportamento, a prejudicar quase que o projeto inteiro. A gente sabe que a internet ela pode ser um ambiente completamente brutal com isso. A forma que eu aprendi, depois de muito tempo, a lidar com isso é não colocar muito peso e importância nesses comentários que eu recebo. Até da mesma forma, qualquer tipo de comentário, se você colocar de extrema importância um comentário, mesmo que seja positivo, é muito mais fácil você dar a mesma importância aos comentários que são negativos. E talvez uma das coisas mais complicadas aqui é a gente aceitar a vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela existe, todo mundo é vulnerável de alguma maneira, e quando a gente aceita isso, a gente basicamente tira as armas do nosso oponente, porque se você aceita isso, você se antecipa a qualquer tipo de objeção ou comentário negativo, e nada que a pessoa te conte, né, ou comente, te ataque,
vai ser nenhuma novidade para você. Mas a maneira que eu mais vi na minha carreira inteira já no marketing, coisas que eu aprendi com vários clientes, é o maior dilema que eu já vi de todo mundo que começa a criar conteúdo e ter de fato algum tipo de sucesso, é dar valor demais no conteúdo que é gratuito. E eu já vou te dizendo que esse tipo de pensamento é uma completa besteira. A gente tem que pensar que a gente tem de fato resultado na internet quando a gente entrega muito conteúdo, e você não precisa ter medo de entregar muito valor, porque muitas vezes acaba sendo meio bagunçado porque a gente leva em conta o algoritmo que a gente está trabalhando. Aqui no caso, o YouTube ele é completamente o chefe desse negócio, porque o algoritmo dita exatamente o que a gente vai fazer. A gente monta uma estratégia pensando em como trabalhar com isso no algoritmo. E quando a gente entrega esse conteúdo de valor, pouquíssimas pessoas de fato conseguem associar todos os conteúdos de uma forma meio cronológica a entregar e receber resultado em forma disso. Você entrega de fato o resultado num conteúdo, mas é muito difícil te entregar muito valor em um único conteúdo. Você precisa entregar vários e às vezes eles acabam ficando meio bagunçados. E é por isso que existe a necessidade de conteúdos pagos, seja área de membros, seja comunidades pagas, porque lá você comanda esse algoritmo, você comanda como vai ser organizada as coisas. Então você consegue colocar de forma muito mais organizada o tipo de conteúdo que a pessoa precisa assistir de forma meio que cronológica, né, de forma ordenada para que ela tenha resultado mais rápido. Então, assim, você entrega o conteúdo de valor gratuitamente, mas quando a gente cobra por um infoproduto, né, por uma comunidade, a gente está cobrando, na verdade, pela facilidade, pela organização, por toda a estrutura que você está fornecendo. Além de fato, mais acesso, né, a você, que é uma pessoa que consegue tirar dúvidas e acelerar muitas jornadas das pessoas que estão com você. E no fundo, existe uma coisa que conecta todas essas barreiras que a gente estava conversando aqui. É a tentação. Eu consigo pensar que é a tentação de retratar um personagem que a gente não é. Para muitas pessoas isso vem da insegurança. A gente tenta mostrar e se tornar alguém que a gente não é porque a gente é inseguro com quem a gente é de verdade. E o mais importante é que se a gente continuar fazendo isso, isso não é sustentável. A gente não consegue manter um personagem, uma pessoa que a gente não é por muito tempo. Até falando sobre dificuldades, eu costumo compartilhar muito bastidor e muitas coisas que eu pego no meu dia a dia, coisas que eu converso com pessoas próximas. Eu escrevo muito conteúdo na newsletter. A newsletter se chama Atlas News e eu escrevo ela de segunda a sexta, às 11h59 da manhã você recebe no seu e-mail tudo que é de bastidores e negócios aqui na internet. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado é de graça. E criar conteúdo, construir um negócio na internet é algo incrível que você tem que fazer por pelo menos mais de um ano. Mas se você não estiver sendo você mesmo, dificilmente você vai durar mais de 6 meses. Resumidamente, criar um conteúdo sustentável, criar um negócio em cima da criação de conteúdo, em cima da internet, significa a gente superar essas 4 barreiras que a gente discutiu. E a primeira é a gente quebrar essas expectativas que a gente cria no começo, essas comparações que vão nos tornar desmotivados no curtíssimo prazo e vão fazer a gente paralisar o projeto. A segunda é construir um processo, né, uma rotina que você realmente goste de fazer e consiga multiplicar isso no seu dia a dia. A terceira é desenvolver essa imunidade aos comentários negativos, dar de fato o verdadeiro valor, o verdadeiro peso ao que precisa para esse tipo de comentário. E o 4 é você resolver essa questão do dilema de entregar valor demais. E a forma mais fácil, e a forma também que eu concordo em fazer, é você não medir a mão na hora de entregar valor. Não tenha problema, porque a gente não consegue controlar a forma que a sua audiência aplica isso. A hora que você abdica a mão desse controle, é a hora que você entrega o valor sem pensar no que vai ser feito com isso depois. A única coisa que a gente de fato tem controle é a clareza, né? O conteúdo que a gente está passando. Depois disso, a gente não consegue mais controlar nada. Se você se identificou com alguma das barreiras, se o vídeo fez completamente sentido para você, se consegue chegar nessa situação, deixa aqui nos comentários, vamos debater mais sobre o assunto. Eu respondo todos os comentários aqui, deixa já um feedback para mim sobre o vídeo, sobre os assuntos que eu venho trazendo aqui. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.